Aquele barulho, o ranger de cristais, o sussurro de vozes que antes enchiam o salão de baile do Hotel Palácio Estoril. De repente ficou tudo em silêncio, um silêncio que para mim era música. O piano de cauda parou, e depois os portões pesados do topo da escadaria majestosa abriram-se. Eu estava ali, a Ana, ou Catarina, para quem me conhecia de verdade, a descer os degraus. Lembro-me do João lá embaixo, perto do embaixador francês, com a Sofia agarrada ao braço dele. Ele parecia, bem, parecia exatamente o João, o rei do seu próprio mundo, a pensar que tinha tudo. Não me viu, não me reconheceu. E era essa a parte divertida, não era? Aquele choque na cara dele, o copo de champanhe a cair no chão. Inesquecível. Mas como é que chegamos a este ponto? Ah, essa é uma longa história, e a minha memória já não é o que era. Foi há uns meses. Lembro-me que era uma manhã fria em Lisboa, ou talvez fosse final de tarde. Não sei. As datas. Esqueço-me sempre dos dias exatos. O que importa é o que aconteceu. Estava no penthouse do João, ali perto do Marquês de Pombal, um sítio que ele dizia ser a vista mais cara da Europa. Eu, como sempre, de camisola e jeans, no sofá que ele chamava design robótico. Mas era só desconfortável, sinceramente. Ele estava lá, na pose de sempre, a olhar para o seu reflexo na janela que dava para o Parque Eduardo VII. É uma oferta generosa, Ana, disse ele, sem sequer olhar para mim. Empurrou uns papéis pela mesa de mármore. 2 milhões o apartamento em Cascais e ficas com o Honda. É mais do que tinhas quando te encontrei. Encontraste-me? Repeti. E a minha voz saiu mais calma do que eu esperava, sem um pingo da devastação que ele esperava ver. Pareço um cão vadio, João. Ele riu. Olha os factos, Ana. Virou-se finalmente e deu um gole no seu uísque caríssimo. Estavas a trabalhar numa livraria antiga, na Rua Augusta, quando nos conhecemos. Tinhas dívidas da faculdade. Usavas casacos de loja em segunda mão. Eu dei-te esta vida, mas nós, evoluímos em direções diferentes. Evoluímos? Respondi, o riso preso na garganta. É assim que chamas a Íris para a cama com a tua assessora de imprensa? A cara dele endureceu. O ar na sala mudou, ficou pesado. E como se fosse ensaiado, as portas do elevador tocaram. A Sofia não é só uma assessora de imprensa, disparou ele. Ela é uma parceira. Ela percebe o meu mundo. Encaixa numa gala em Cascais. Sabe falar com um conselho. Tu, Ana, és querida, mas és invisível. Nos jantares, falas de jardinagem e livros. Envergonhas-me com a tua falta de ambição. As portas do elevador abriram-se, e o clique-claque dos Louboutin anunciou a chegada da própria ambição. A Sofia entrou como se o lugar já fosse dela. Loura, alta, num vestido Versace vermelho que custava mais do que todo o meu guarda-roupa antes de me casar. Atirou a mala Chanel para a poltrona onde eu costumava ler. Já está rico? Perguntou ela, a voz doce, quase enjoativa, mas os olhos azuis frios como gelo. Nem sequer olhou para mim. Quase, disse o João, o corpo dele a relaxar instantaneamente ao olhar para ela. A Ana só está a rever o acordo. A Sofia soltou uma risada leve, desdenhosa. Abraçou o João, inclinando-se para sussurrar alto o suficiente para eu ouvir. Não sejas difícil, querida. 2 milhões é muito para uma vendedora de livros. Pensa nos materiais de tricô que podes comprar. Levantei-me devagar. Não gritei. Não chorei. Apenas alisei as rugas dos meus jeans. Não quero os 2 milhões, disse em voz baixa. O João afastou-se da Sofia, estreitando os olhos. Desculpa? Se pensas que vais lutar por metade, estás iludida. O acordo pré-nupcial é a prova de bala.
Os meus advogados são dos melhores, Ana. Vão enterrar-te em custos antes mesmo de entrares num tribunal. Não quero o teu dinheiro, João, esclareci, o meu olhar passando da Sofia para ele e de volta. E não quero o apartamento em Cascais, nem o Honda. Então o que queres? Perguntou ele confuso. Pensão? Ações? Quero um corte limpo, disse eu. Tirei uma caneta da minha mala. Não uma Montblanc chique, mas uma simples caneta tinteiro com um brasão gravado na tampa, demasiado pequeno para o João notar. Assino os papéis do divórcio agora mesmo, sem contestar. Saio com o que trouxe, os meus livros, as minhas roupas e o meu nome. O teu nome? A Sofia de novo soltou um risinho. Queres dizer, Miller? Que legado, querida! Ignorei-a. Inclinei-me e assinei os papéis com uma mão fluida e treinada. Ana Catarina Santos. Mas depois acrescentei, a endireitar-me. Tenho uma condição. O João levantou uma sobrancelha, verificando a assinatura para garantir que era válida. Diz lá. O baile de caridade na próxima semana, no Hotel Palácio Estoril, disse eu. A gala humanitária global. És o orador principal. Insististe que eu fosse contigo há meses para manter as aparências. Quero fazer uma última aparição pública como Senhora Santos, antes do anúncio sair na segunda-feira, para salvar a face. O João riu, um alívio visível na cara. Ele esperava uma luta pela quinta de luxo no Alentejo. É só isso? Queres uma última noite a brincar às bonecas? Está bem. A Sofia não ia estar pronta para o debut até o próximo mês, de qualquer maneira. Perfeito, disse eu. Peguei na minha mala. As minhas coisas serão retiradas até hoje à noite. Onde vais? Perguntou o João, um brilho momentâneo de pena nos olhos. Para o YMCA? Caminhei até o elevador. Pressionei o botão e virei-me, oferecendo-lhes um sorriso serenamente gelado. Ah, não te preocupes comigo, João, disse eu. Vou para casa. Quando as portas se fecharam, o João virou-se para a Sofia e sorriu. Isso foi mais fácil do que pensei. Eu disse-te que ela não tinha espinha dorsal. A Sofia beijou-o, deixando um rasto de batom vermelho na gola da camisa dele. Ela sabe o lugar dela, Rico. Algumas pessoas nascem para governar, outras para servir. Ela é só barulho de fundo. Brindaram com champanhe, a celebrar a vitória. Não tinham ideia de que o barulho de fundo estava prestes a fazer toda a sinfonia desabar sobre as suas cabeças. A transição da penthouse para a rua foi estranha, mas para mim foi libertadora. Chamei um táxi amarelo, não um carro executivo preto. Para onde, senhora? Perguntou o motorista. Hotel Ritz, Lisboa, respondi. Ele levantou uma sobrancelha no espelho retrovisor. Eu não parecia a típica hóspede do Ritz, mas ele seguiu em frente. Quando chegamos ao lendário hotel no centro de Lisboa, não fui à recepção. Fui direto aos elevadores, inserindo um cartão-chave preto que contornava o lobby por completo, levando-me à suíte real no 10º andar. As portas abriram-se para um espaço que fazia a penthouse do João parecer um showroom da IKEA. Decorado a folha de ouro e mobiliário Luís XVI. Junto à janela, a segurar um telefone via satélite seguro, estava um homem idoso num impecável fato de mordomo. Vossa Alteza, disse ele, fazendo uma profunda vênia à minha entrada. Bem-vinda de volta. Soltei um longo suspiro, os ombros finalmente relaxados. Olá, Pedro. É bom estar de volta. Por favor, diz-me que tem chá. Earl Grey, do verdadeiro. Importado esta manhã do palácio, minha senhora, disse o Pedro, servindo uma chávena fumegante de um serviço de prata. Confio que o encontro com o Sr. Santos correu como esperado. Ele foi previsível, disse eu, pegando no chá. Caminhei até uma poltrona de veludo e sentei-me, cruzando as pernas com uma graça que tinha cuidadosamente suprimido durante 5 anos. Ofereceu-me dinheiro para eu ir embora. Pensa que estou sem um tostão. A arrogância dos novos ricos, murmurou o Pedro com desdém.
Se ele soubesse que a coleção de arte da vossa família, por si só, vale mais do que toda a empresa dele. Saberá em breve, disse eu, os meus olhos a brilhar. Organizaste tudo para a gala? Sim, minha senhora. O grande duque, o vosso pai, ficou descontente ao saber do divórcio, mas está a caminho, juntamente com o vosso irmão, o príncipe coroado Alexandre. Estarão presentes na gala como convidados surpresa do embaixador francês. Sorri, um sorriso meio perverso. E o vestido? Chegou do cofre na Suíça há 1 hora, disse o Pedro. Apontou para um grande manequim coberto de veludo num canto da sala. Ele retirou a capa. Por baixo estava um vestido que pararia o trânsito. Não era apenas um vestido, era uma declaração. Seda esmeralda profunda, feita sob medida pela Dior. Mas a peça central não era o tecido, era a faixa. A faixa real da casa de Bourbon-Palmer, presa com a estrela da Gran Cruz. E ao lado, repousando numa almofada de veludo, estava a tiara de diamantes fleur-de-lis, que não era vista em público desde que a minha avó a usara na coroação da rainha Isabel II. Perfeito, sussurrei. Posso perguntar, minha senhora, disse o Pedro suavemente, por que razão ficastes com ele tanto tempo? Poderíeis ter acabado com esta farsa há anos, quando ele começou a mostrar as suas verdadeiras cores. Olhei pela janela para a silhueta de Lisboa. Porque eu queria ter certeza, Pedro. Queria ver se um homem me podia amar. A Ana Santos, a rapariga dos livros, não a princesa Catarina, herdeira de um trono e de um império bancário. Eu queria acreditar no conto de fadas da vida normal. Dei um gole no chá, a minha expressão endurecendo. Mas o João provou que para homens como ele, normal é apenas um código para descartável. Ele apaixonou-se por uma fantasia de complexo de Salvador. Queria uma rapariga pobre que pudesse resgatar, controlar e depois atualizar quando se aborrecesse. Quebrou a única regra que o meu pai me deu quando deixei o palácio. Nunca deixes um plebeu fazer-te sentir plebeia. Ah, e sim, esqueci-me de dizer ao João que fui eu que comprei a livraria onde nos conhecemos, só para o encontro ser mais romântico. Ridículo, não é? Momento, preciso de parar aqui. Tudo aquilo, a situação com o João, a minha vida secreta, era honestamente uma palhaçada completa. Quer dizer, pensa bem, um tipo que se achava o rei do mundo, o CEO que dominava Lisboa, e de repente percebe que a mulher chata dele, a que encontrou numa livraria, é, bem, a princesa Catarina. Na minha aldeia, ou nos círculos em que cresci, diríamos, ele pirou de vez. Era de rir ou de chorar, não sei bem. Mas talvez o problema fosse mesmo esse. Ele construiu toda uma narrativa para si, uma vida onde eu era apenas um acessório. E eu, por alguma razão, deixei que essa narrativa tomasse conta da minha vida, da minha identidade. Havia uma parte de mim que se questionava se tudo aquilo era sequer real, ou se eu estava a viver numa peça de teatro mal escrita. Às vezes, sentia-me uma impostora na minha própria pele, mas talvez fosse isso que eu procurava, uma pausa do real, um vislumbre do normal. Foi ingênuo, eu sei. Demasiado real para ser verdade, talvez. Demasiado simples. Não sei. De qualquer forma, de volta à história. Ele vai arrepender-se, Vossa Alteza, disse o Pedro. Ele não só se vai arrepender, disse eu, levantando-me e passando os dedos pelos diamantes frios da tiara. Ele vai aprender uma lição de hierarquia. O João pensa que é um tubarão porque nada numa lagoa. Está prestes a descobrir o que acontece quando se nada no oceano com as baleias. Naquele momento ele ainda nadava na sua lagoa. Na sede da Santos Capital, na Avenida da Liberdade, o João estava numa reunião de conselho de alto risco. A empresa tentava garantir um contrato maciço com a União Europeia para redes de energia renovável. Um negócio que valia 40 mil milhões de dólares.
tornaria a Santos Capital a empresa de energia mais poderosa do mundo. Estamos a bater contra uma parede com o comitê regulador em Bruxelas, disse o seu VP de operações, um homem nervoso chamado Luiz. A licença exige um mandato real ou aprovação do Conselho de Preservação Histórica, especificamente para o terreno que queremos construir no sul de França, na Provença. Tem laços históricos com uma antiga família aristocrática. Eles têm poder de veto. O João fez um gesto de desprezo. Comprai-os. Todos têm um preço. Quem é a família? É complexo, disse o Luiz, remexendo em papéis. O terreno pertence ao Ducado de Palmer e Piacenza, atualmente detido em fideicomisso por um ramo colateral das famílias reais espanhola e luxemburguesa. O chefe do fideicomisso é muito reservado. Temos tentado um encontro, mas eles têm nos ignorado. Continuem a insistir, gritou João. Não me interessa se é o rei de Inglaterra. Ofereçam o dobro do valor de mercado. Quero esse acordo assinado até a próxima semana e arranjem-me um encontro com o embaixador francês na gala de sábado. Eu vou encantá-lo. A Sofia, sentada num canto a tirar notas no seu iPad, levantou a cabeça e sorriu. Tu encantas qualquer um, Rico. Assim que conseguirmos esse negócio, seremos o casal poderoso do século. Esquece os Kardashians, serão os santos. O João recostou-se na cadeira, sentindo-se invencível. Tinha se livrado do peso morto da sua mulher chata. Estava prestes a fechar o maior negócio da sua vida. Nada nos pode parar agora, disse ele. Não tinha a menor ideia de que o chefe do fideicomisso que ele tentava subornar estava naquele momento no Hotel Ritz a beber chá Earl Grey e a planear a sua execução pública. A Sofia, mais tarde, quando tudo desabou e ela já não tinha acesso ao João, ainda tentou virar a história. Dizia que sempre soube que algo não batia certo comigo. Mas naquela noite no Hotel Palácio Estoril, para ela, era tudo sobre o brilho, as fotos, os olhares. Ela e o João tinham chegado à gala num Rolls-Royce Phantom. Ela estava espetacular, com um vestido prateado transparente que, bem, não deixava muito à imaginação. Querida, achava ela que era o centro das atenções. Eles adoram-nos, sussurrou ao João, acenando aos paparazzi. Olha para eles. O João irradiava, sentia-se o rei do mundo. Entraram no salão e ele começou logo a trabalhar a sala, apertando mãos, rindo com pessoas importantes. A Sofia gostava de ver. Adorava estar ao lado dele, a sentir aquele poder refletido. Mas depois, aquela interrupção. A Sofia estava irritada. O que se passa? Perguntou ela, as câmaras a virarem-se para as portas. É alguma surpresa? Ela só pensava na atenção que o seu vestido deveria ter. No fundo, ela não via as pessoas. Via a sua imagem refletida nos seus olhos. Via o que podiam dar-lhe. Quando o mestre de cerimônias pediu para todos se levantarem, ela até ficou curiosa, mas ainda pensando, quem se atreve a roubar a cena dela? E depois eu apareci. Ela lembrava-se do vestido, sim. Lembrava-se da tiara. Mas para ela, era mais um por que é que a Ana está vestida assim, do que um ela é uma princesa. O pânico só chegou quando o João deixou cair o copo e começou a gaguejar. Essa é a tua mulher. Foi só quando o embaixador Henri Duval se apressou para me beijar a mão, com aquela vênia profunda, que a Sofia percebeu que a cena já não era sobre ela. E o brilho estava a desaparecer. Foi nessa altura que ela me contou que sentiu o seu batom vermelho na gola do João. Uma mancha que, ironicamente, se tornou a mancha na reputação dele. Ah, os detalhes que escolhemos lembrar, não é? O embaixador francês, aquele homem que o João tentava subornar há semanas, correu para a base das escadas. Não ofereceu um aperto de mão. Inclinou-se profundamente e beijou a minha mão. Vossa Alteza, disse o embaixador, a voz amplificada pela acústica. Sentimos-nos honrados com a vossa presença. Não sabíamos que a família real nos ia agraciar esta noite.
Sorri, um sorriso gracioso e diplomático. Obrigada, embaixador. Peço desculpa pela dissimulação. Estive a observar a vida em Nova York incógnita durante algum tempo, mas o dever familiar chama. O João ficou paralisado, de boca aberta. As pessoas começavam a olhar para ele, depois para mim, sussurrando furiosamente. Rico, faz alguma coisa, sibilou a Sofia em pânico. Por que é que ela está a usar uma coroa? As pessoas estão a olhar para nós como se fôssemos idiotas. O João, movido a pura adrenalina e negação, abriu caminho pela multidão. Marchou direto para o embaixador e para mim. Ana, disparou, a voz a falhar. Que raio é isto? É alguma festa de máscaras? Tira essa coisa da cabeça. Tás ridícula. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O embaixador olhou para o João com puro horror. O grande duque Henrique, o meu pai, adiantou-se, os olhos como aço. Peço perdão, trovejou o grande duque. Quem é este homem que se atreve a falar com a minha filha desta maneira? O João apontou um dedo trêmulo para mim. Filha, eu sou o marido dela. Ela é Ana Santos. É uma ninguém da Rua Augusta. Virei a cabeça lentamente para olhar para o João. De perto, a transformação era ainda mais aterradora. Os meus olhos não eram os olhos suaves e suplicantes da sua mulher. Eram os olhos de uma governante a olhar para um plebeu. João disse calmamente, parece confuso. Deixe-me apresentá-lo devidamente. Gesticulei para o homem mais velho. Este é o meu pai, o grande duque Henrique, e este é o meu irmão, o príncipe Alexandre. Dei um passo em direção ao João, baixando a voz para que só ele, a Sofia e o círculo mais próximo pudessem ouvir. E eu não sou Ana Santos. O meu nome é Princesa Catarina Maria Thésée, da Casa de Bourbon-Palmer. E a partir desta manhã, quando assinou esses papéis, estou felizmente divorciada. Virei-me para o embaixador. Henri, é este o homem que representa a Santos Capital? Aquele que procura as licenças para o terreno na Provença? Sim, Vossa Alteza, disse o embaixador nervoso. Entendo, disse eu. Olhei para o João, um pequeno e cruel sorriso nos lábios. Bem, como chefe do Fundo Fiduciário do Patrimônio que possui essa terra, lamento, mas a resposta é não. Não fazemos negócios com pessoas que não têm integridade. O João sentiu o sangue fugir da cara. O negócio de 40 mil milhões de dólares perdido numa frase. Ana, espera, gaguejou, estendendo a mão para o meu braço. Antes que ele me pudesse tocar, 2 seguranças enormes de fato materializaram-se bloqueando o seu caminho. Não toque em Vossa Alteza, grunhiu um deles. A Sofia, percebendo que o barco estava a afundar, tentou virar a situação. Oh, meu Deus, Ana! Eu sempre soube que havia algo especial em ti. Eu disse ao João, não disse? Olhei para a Sofia. Olhei para o vestido prateado, barato e vistoso dela. Depois olhei para a minha seda esmeralda. Senhor Tamelo, disse eu. Creio que tenho meu marido. Pode ficar com ele. Eu tenho um reino para governar. Virei-lhes as costas e entrei na multidão. Um mar de pessoas a abrir-se para mim como o Mar Vermelho. O João ficou no meio do salão de baile, rodeado por vidro estilhaçado e pelos escombros da sua vida, enquanto os sussurros da elite de Lisboa se transformavam em risos. Acham que o João mereceu isto? Será que foi demasiado? Honestamente, eu não sei. Se a gala foi o choque inicial, a segunda-feira seguinte foi o rescaldo. O João acordou, não na sua penthouse, mas num quarto de hotel, no Palácio Estoril. Não queria ir para casa e enfrentar o silêncio do apartamento onde eu costumava estar. Ao lado dele, a Sofia mexia furiosamente no telemóvel, pálida. Viste isto? Guinchou ela, enfiando o iPhone na cara dele. Era o Correio da Manhã. A manchete era brutal, impressa em letras pretas garrafais. A princesa e o idiota. Por baixo, uma foto dividida.
Um lado mostrava-me no meu vestido esmeralda e tiara, parecendo uma rainha. O outro, o João, vermelho e suado, a apontar o dedo para mim, com a Sofia a parecer aterrorizada em segundo plano. "Estão a chamar-me de boba da corte!" gritou a Sofia, atirando o telemóvel para o edredão. "Os meus comentários no Instagram são um campo de batalha. Perdi 10.000 seguidores desde a meia-noite. João, resolve isto." O João esfregou as têmporas. A cabeça dele latejava. "Calma, Sofia, é só um tabloide. Vai passar em 48 horas. O ciclo de notícias é rápido." Ele estava enganado. Quando o João chegou a Santos Capital 1 hora depois, a atmosfera era fúnebre. Normalmente o lobby fervilhava de energia. Hoje, os funcionários amontoavam-se nos cantos, a sussurrar. Quando o viam, ficavam em silêncio e olhavam para o chão. Ele invadiu o seu escritório. "Luiz, entra aqui." O Luiz, o seu VP, entrou apressadamente com ares de quem não dormia há dias. Segurava uma pilha de papéis. "Diz-me que o negócio da UE ainda é salvável", exigiu o João, servindo-se de um café. "Vou voar para Bruxelas. Peço desculpa pessoalmente ao embaixador." "Não é só o negócio, João", disse o Luiz, a voz a tremer. "São as ações." "As ações? O quê?" O João rugiu. "Olha o ticker!" O João ligou o terminal Bloomberg na sua secretária. Sufocou. A Santos Capital estava com uma queda de 38% na pré-abertura da bolsa. A linha no gráfico parecia um mergulho de um penhasco. "Por quê?" rugiu o João. "Por causa de uma coluna de fofocas." "Por causa das alegações de fraude", disse o Luiz baixinho. O João congelou. Que fraude? Quando preencheu os formulários de divulgação para o projeto de energia da UE, listou a aquisição do terreno na Provença como garantida pendente de assinatura. Alavancou os ativos da empresa com base nesse terreno ser nosso. Agora que a princesa, a sua ex-mulher, declarou publicamente que o Fundo Fiduciário do Patrimônio nunca nos venderá, a CMVM está a investigar-nos por enganar investidores. Pensam que mentiu sobre ter o negócio fechado para inflacionar o preço das ações. O João afundou-se na sua cadeira de couro. "Ela fez isto", murmurou. "Ela planeou isto." "Há mais", continuou o Luiz a fazer uma careta. "Desde que a notícia de que a Ana é da realeza se espalhou, a imprensa tem escavado o seu processo de divórcio. Ofereceu-lhe 2 milhões. A percepção pública é catastrófica. Clientes estão a retirar-se. O fundo de pensões dos professores do Ohio acabou de liquidar toda a tua posição na Santos Capital. Isso era uma conta de 500 milhões de dólares. O João sentiu as paredes a fechar-se. Agarrou no telemóvel e ligou para o único número que tinha ignorado durante 5 anos. O meu. Foi direto para o correio de voz. Mas não era a antiga saudação, onde eu soava tímida e doce. Era uma voz genérica e automatizada. O número para o qual ligou não está atribuído. Ele bateu o telemóvel na secretária. "Prepara o meu jato", rosnou. "Vou para a Europa. Preciso de encontrá-la. Se conseguir uma foto nossa e fazer as pazes, os mercados estabilizam. Ela ainda é a Ana. É suave. Posso convencê-la." O Luiz olhou para ele com pena. "João, ela não está na Europa. Os registros de voo mostram que a delegação real voou para as Ilhas Caimão esta manhã." "As Caimão? Por quê?" "É onde fica a sede da holding real", disse Luiz. "E João, é onde a dívida da nossa empresa é gerida." Um arrepio frio percorreu a espinha do João. Ele ainda não entendia o quadro completo, mas sabia uma coisa. O rato que ele tinha chutado para fora de casa estava, naquele momento, a desmantelar a sua vida tijolo a tijolo. 3 semanas depois, o João Santos era um homem que se orgulhava de nunca implorar. Mas enquanto ele estava em frente aos portões de ferro de uma propriedade imponente nas colinas de Sintra, onde a família real estava de férias, ele estava pronto para implorar.
Parecia desleixado. O estresse do último mês tinha o envelhecido 5 anos. A investigação da CMVM estava a aquecer. O conselho ameaçava votá-lo para fora. E a Sofia, a Sofia tinha se tornado um pesadelo. Está calor, João. Queixou-se a Sofia do Mercedes alugado atrás dele. E os meus saltos estão a afundar na terra. Não podemos simplesmente ligar-lhe? Cala a boca, Sofia! Disparou o João. Foi a primeira vez que ele realmente gritou com ela. Ela recuou, chocada. O João pressionou o botão do intercomunicador no portão novamente. João Santos, estou aqui para ver Vossa Alteza, a Princesa Catarina. É urgente. Um estalido estático. Depois uma voz que o João reconheceu. Era o Pedro, o mordomo. A princesa está a ter uma aula de violoncelo, Sr. Santos. Ela não pode ser incomodada. Pedro, por favor, disse o João, a voz a falhar. Sei que me consegues ouvir. Atravessei o oceano. Só preciso de 5 minutos. Preciso de pedir desculpa. Silêncio. Depois, o portão zumbiu e abriu-se lentamente. 5 minutos, avisou a voz do Pedro. Não me faça soltar os cães, e não estou a falar metaforicamente. O João voltou para o carro e subiu a longa e sinuosa entrada ladeada por ciprestes. A propriedade era deslumbrante, um palácio do século XIX, pintado em tons de amarelo pastel e rosa, com vista para o Oceano Atlântico. Era um mundo de dinheiro antigo, um nível de riqueza que sussurrava em vez de gritar. Encontrou-me no jardim, sentada debaixo de uma pérgola coberta de glicínias. Usava um vestido branco de linho e sandálias. Parecia mais jovem, mais livre. Tocava um violoncelo, as notas profundas e melancólicas a encher o ar. Não parei de tocar quando ele se aproximou. Terminei a peça, deixando a última nota vibrar em silêncio. Nunca me disseste que tocavas violoncelo, disse o João suavemente, a 3 metros de distância. Levantei os olhos. O meu rosto estava impassível. Nunca perguntaste. Normalmente ligavas a televisão se eu tentava praticar. Dizias que música clássica era deprimente. Eu fui um idiota, disse o João. Deu um passo em frente. Ana, eu não sabia. Não sabias que eu era uma princesa? Perguntei, pousando o arco. Teria feito diferença, João? Terias gostado mais de mim se soubesses que eu tinha um título? Ou apenas terias gostado do acesso que te poderia dar? Eu amava-te, mentiu o João. Tentou invocar o charme que tinha conquistado investidores durante décadas. Eu estava perdido, Ana. O estresse dos negócios. A Sofia. Foi um erro, uma crise de meia-idade. Quero-te de volta, não pelo título, mas por nós. Eu ri. Foi um som seco e oco. Tu queres-me de volta porque as ações da Santos Capital estão a ser negociadas a $1.200 por ação. Tu queres-me de volta porque a CMVM está a auditar os teus livros. Tu queres-me de volta porque precisas que o Fundo Fiduciário Real do Patrimônio aprove o negócio da Provença. O João congelou. Eu sabia de tudo. Eu posso mudar, implorou o João. Assino um novo acordo pré-nupcial. Dou-te metade da empresa. Despeço a Sofia agora mesmo. Ela está no carro. Digo-lhe para ir a pé para o aeroporto. Levantei-me. Caminhei até ele, os meus olhos a vasculhar-lhe a cara. Por um segundo, o João pensou que tinha ganho. Pensou que viu um brilho da antiga Ana, a mulher que costumava fazer-lhe panquecas ao domingo. Tu realmente não percebes, sussurrei. Eu não quero metade da tua empresa, João. Sinalizei para o Pedro, que estava nas sombras, a segurar uma bandeja de prata com um documento. Eu já a tenho. O silêncio no jardim era pesado, quebrado apenas pelo distante embate rítmico das ondas do Atlântico contra as falésias de Sintra. O ar cheirava a sal e glicínias em flor, um contraste gritante com as salas de conservo estéreis e com o ar-condicionado a que o João Santos estava habituado. Ele olhava para a sua ex-mulher. Eu estava perfeitamente imóvel,
O arco do meu violoncelo repousava no meu joelho, a olhar para ele não com raiva, mas com um terrível distanciamento clínico. Tu tens isso? O João repetiu, a voz quase um sussurro. Tens o quê? A empresa? Soltou uma risada nervosa e incrédula. Olhou para a Sofia, que se abanava com uma revista que tirara da mala, com um ar aborrecido e irritado. Ana, para de brincadeiras, disse o João, limpando o suor da testa. A Santos Capital é uma entidade multimilionária. Não pode simplesmente tê-la. Eu possuo 30% das ações com direito a voto. O resto é dinheiro institucional. Tu pensas que por teres um título, podes simplesmente apoderar-te de uma corporação? Isto é Portugal, não a Europa feudal. Eu não respondi de imediato. Simplesmente gesticulei para o Pedro. O mordomo idoso saiu das sombras dos ciprestes. Segurava uma pasta grossa de couro com um brasão dourado. Caminhou até o João e estendeu-a. O João hesitou, depois agarrou na pasta. As suas mãos tremiam tanto que ele lutou para abri-la. O que eu estou a ver? Perguntou ele, virando as primeiras páginas de jargão legal. Página 4, João, disse eu suavemente. Olha para a tabela de capitalização. O João virou para a página 4. Era uma discriminação dos principais acionistas da Santos Capital. Ele examinou a lista. Vanguard, BlackRock, State Street, e depois no topo, eclipsando todos eles com uma participação maciça de 51%, categorizada como ações preferenciais de classe A, com direito a voto e obrigações de dívida convertível. O titular dessa participação era listado como Atlântica Holdings Internacionais. O João soltou um suspiro de alívio. Atlântica. Ana, assustaste-me por um segundo. A Atlântica é o meu maior apoiante. É uma empresa de capital de risco de Zurique. Eu próprio a fechei há 3 anos. Eles adoram-me. Têm estado a comprar a nossa dívida para nos ajudar a expandir. Tu realmente não leste as letras pequenas desse acordo, pois não? Perguntei eu, estendendo a mão para o meu copo de chá gelado. Estavas tão desesperado por liquidez para comprar aquele arranha-céus em Chicago que não perguntaste quem estava por trás da Atlântica. É um fundo cego, disse o João defensivamente. É padrão para fundos de alto patrimônio. Vira a página para a declaração do beneficiário final. Ordenei. A minha voz tinha um novo tom. Afiada, autoritária, a voz de uma mulher que já não se dava ao trabalho de ser educada. O João virou a página. Nome do beneficiário final. Sua Alteza Real, Princesa Catarina Maritz de Bourbon-Palmer. Autoridade de assinatura, proprietário único. O mundo parecia inclinar-se no seu eixo. O João fixou o olhar na assinatura. Era a minha letra, a mesma volta no C que ele vira nas listas de compras e nos cartões de aniversário durante 5 anos. Não, gaguejou o João, o cérebro a falhar. Isto é uma falsificação. Tu és dona da Atlântica? A minha família está no setor bancário desde o século XVII. João, disse eu, levantando-me e alisando o meu vestido de linho. Quando nos conhecemos, estavas a lutar. Lembras-te de 2019, da crise de liquidez? Estavas às semanas da bancarrota. Chegaste a casa a chorar uma noite dizendo que ias perder tudo. O João ficou pálido. Lembrou-se daquela noite. Sentara-se no chão da cozinha a soluçar no meu colo enquanto eu lhe acariciava o cabelo. Eu acreditei em ti, continuei, os meus olhos fixos nos dele. Pensei que eras um visionário que só precisava de uma oportunidade. Então, liguei para os fiduciários da minha família em Zurique. Criei a Atlântica Holdings especificamente para injetar capital na tua empresa, sem que soubesses que era eu. Não queria ferir o teu ego. Queria que sentisses que o tinhas feito por tua conta. Dei um passo mais perto dele. Comprei a tua dívida. Cobri as tuas perdas. Fui o investidor anjo de que te gabavas aos teus amigos no clube de golfe. Cada vez que tinha sucesso, era porque eu estava silenciosamente a apoiar-te nas sombras. Eu era a tua rede de segurança, João.
e tu trataste-me como um fardo. O João caiu de joelhos, o cascalho a enterrar-se nas suas calças, arruinando o tecido. Mas ele não se importou. A perseção foi fisicamente dolorosa. A mulher que ele tinha descartado como uma vendedora de livros tinha literalmente comprado a sua carreira para o salvar. Ana, engasgou ele. Eu não sabia. Juro. Se eu soubesse... Se tivesse sabido, só me terias usado pelo dinheiro mais cedo. Interrompi-o. Tu provaste isso hoje. Não vieste aqui para pedir desculpa, João. Vieste aqui porque as tuas ações estão a afundar. Eu posso consertar, implorou João, agarrando a bainha do meu vestido. Podemos ser um casal poderoso. Pensa bem. O CEO e a princesa. Seríamos imparáveis. Despeço a Sofia. Nunca mais falo com ela. Dá-me apenas mais uma oportunidade. Ei, gritou a Sofia da entrada, finalmente levantando os olhos do telemóvel. Consigo ouvir-te, seu falhado. Puxei o meu vestido das suas mãos, como se ele estivesse contaminado. É tarde demais para parcerias, disse eu. Pedro, dá-lhe as atas da reunião desta manhã. O Pedro entregou ao João uma única folha de papel. Era uma resolução corporativa. Aviso de reunião extraordinária do Conselho da Santos Capital. Moção para destituir João Santos do cargo de diretor executivo por justa causa, negligência grosseira, violação do dever fiduciário e dano reputacional. Contagem de votos. Atlântica Holdings, 51% a favor. Para acionistas minoritários. Moção aprovada. Tu despediste-me, sussurrou o João, lendo as palavras através de um borrão de lágrimas. Não podes fazer isso. Eu sou o fundador. A Atlântica Holdings invocou a cláusula de má conduta no teu contrato. Expliquei calmamente. A cláusula que desencadeia a rescisão imediata se o CEO se envolver em conduta que escandalize a empresa. O teu espetáculo público de divórcio, a investigação de fraude sobre o terreno francês. Essa foi toda a justa causa de que precisávamos. Quem? Engoliu o João, a garganta seca. Quem me está a substituir? O Luiz, disse eu. Ele tem feito o trabalho real durante anos, enquanto tu estavas fora a ter almoços com a Sofia. Foi nomeado CEO interino às 9 da manhã. O teu cartão de acesso já foi desativado. João, a segurança está a fazer as malas no teu escritório enquanto falamos. Vão enviar-te uma caixa com os teus efeitos pessoais. O João caiu para a frente, as mãos na terra. Perdera a mulher, perdera o dinheiro e agora perdera o título. Já não era João Santos, CEO, era apenas João Santos, desempregado. A Sofia, sentindo a mudança na atmosfera, finalmente marchou até lá. Olhou para os papéis no chão, depois para a postura patética do João. Espera aí, disse a Sofia, a voz esganiçada. Isso significa que ele está falido? Olhei para a Sofia com uma mistura de divertimento e pena. As multas da CMVM provavelmente vão levar o seu dinheiro líquido. O acordo de divórcio é zero porque o pré-nupcial foi anulado pela sua fraude e ele não tem salário. Fiz uma pausa para causar efeito. Então sim, Sr. Tamelo, ele está efetivamente pobre. A cara da Sofia contorceu-se em desgosto. Olhou para o João, que ainda estava de joelhos no cascalho. Disseste-me que valias 3.000 milhões, gritou ela para ele. Seu mentiroso, perdi a semana da moda por causa disto. Virou-se para mim. Olha, Vossa Alteza, ou o que for, eu não sabia. Eu também sou uma vítima aqui. Ele manipulou-me. Poupem-me, disse virando-lhes as costas. Pedro, por favor, acompanhe o Sr. Santos e a Sra. Tamelo para fora da propriedade. Se não estiverem na estrada pública em 5 minutos, solte os cães. E Pedro, use os Dobermans. Muito bem, minha senhora, disse o Pedro, um pequeno sorriso satisfeito nos lábios. O Pedro agarrou o João pelo braço. Levante-se, senhor. A dignidade é uma causa perdida, mas vamos tentar preservar as calças. O João cambaleou de pé. Olhou para as minhas costas uma última vez. Eu já estava a ajustar a minha posição na cadeira.
levantando o arco para as cordas do violoncelo. Não olhei para trás. Já tinha seguido em frente. Enquanto o Pedro os conduzia pela entrada, a Sofia já estava no telemóvel, a deslizar freneticamente por uma aplicação de encontros, à procura de um novo alvo. O João caminhava em silêncio, o peso da sua própria rubris a esmagá-lo. Atrás dele, o som do violoncelo subiu novamente, uma melodia profunda e ressonante, que soava menos como uma canção e mais como uma marcha de vitória. 6 meses depois, era janeiro. O vento em Lisboa não soprava, mordia. Tinha uma maneira de encontrar as fendas num casaco, especialmente num casaco como o que o João Santos usava. Era uma mistura sintética comprada num saldo no El Corte Inglês, rígido e com um leve cheiro a químicos de fábrica. Estava muito longe dos casacos de cachemira e lã que ele usara na última década. O João estava na plataforma elevada da estação de metro do Cais do Sodré, encolhido contra um pilar de aço enferrujado, a sua respiração a formar nevoeiro no ar gelado. Verificou o relógio. Um Casio com o vidro rachado. O seu Patek Philippe tinha sido a primeira coisa a ir-se embora, vendido para cobrir o adiantamento de um advogado de defesa criminal que acabou por o deixar. Ele estava a caminho da margem sul do Tejo para uma entrevista de emprego. Não era para um cargo de CEO, nem sequer para um cargo de VP. Era para um gestor de cadeia de abastecimento de nível médio numa empresa de logística. O salário era de 65 mil euros por ano. O João costumava gastar isso em vinho num único fim de semana. O comboio guinchou na estação, um ranger ensurdecedor de metal contra metal, que fez o João fazer uma careta. Entrou no carro lotado, mantendo a cabeça baixa. Ele tinha aprendido da maneira mais difícil a evitar o contato visual. Nas semanas seguintes ao escândalo, as pessoas tinham-no reconhecido. Tinham-no filmado com os telemóveis, gritando: "Olha, é o tipo que tentou enganar a princesa?" Ou "Onde está a tua tiara, rico?" Agora, com uma barba grisalha e mal cuidada e olheiras escuras que pareciam nódoas negras, ele era apenas mais um rosto exausto no percurso de Lisboa. O escritório era um espaço lúgubre, iluminado por fluorescentes num armazém convertido. O João sentou-se em frente ao gerente de contratação, um homem chamado Rui, que não parecia ter mais de 26 anos. O Rui usava um capuz e girava um fidget spinner na secretária. "Então", disse o Rui olhando para o currículo do João no seu iPad, "não lhe ofereceu água. O seu currículo é interessante. Tem aqui uma lacuna nos últimos 6 meses. Tirei algum tempo pessoal", disse o João, a voz rouca. Limpou a garganta. "Para reorganizar as minhas prioridades." "Certo", disse o Rui, a sorrir. Tocou no ecrã. "E antes disso era CEO da Santos Capital. Isso é um grande salto para baixo para coordenador de logística, não é? Por que quer este emprego, Sr. Santos?" O João engoliu o seu orgulho. Tinha gosto a cinzas. "Estou à procura de estabilidade. Tenho muita experiência em eficiência operacional. Acho que posso ajudar a sua equipa a otimizar os seus canais de distribuição." O Rui parou de girar o brinquedo. Recostou-se cruzando os braços. "Olhe, vou ser honesto consigo, João. Posso chamá-lo João?" "Sim, nós pesquisamos o seu nome no Google. Toda a gente pesquisa o nome de toda a gente." O Rui virou o iPad. No ecrã estava uma colagem de manchetes do Correio da Manhã, Jornal de Negócios e Daily Mail. O bilionário que perdeu tudo, Fraude Santos. Como um homem mentiu a uma princesa. CMVM proíbe João Santos de negociar por 10 anos. "Você é radioativo, meu caro", disse o Rui, não de forma rude, mas com uma honestidade brutal e casual. "O meu chefe matar-me-ia se o contratasse. Os clientes veriam o seu nome num e-mail e fugiriam. Nós lidamos com o transporte para algumas contas sensíveis. Não podemos ter drama associado à nossa marca." "Nunca fui acusado de fraude criminal", argumentou o João debilmente.
Foi um acordo civil. Admiti erros de contabilidade. É só isso. Não importa, disse o Rui levantando-se. A percepção é a realidade. Você ensinou-nos isso na sua palestra TED em 2018. Lembra-se? Eu via na faculdade. A ironia atingiu o João como um golpe físico. A sua própria filosofia usada como arma contra ele. Obrigado por ter vindo, disse o Rui, já a olhar para a porta. Boa sorte lá fora. O João saiu do armazém, as pernas pesadas como chumbo. Foi a 7ª rejeição este mês. Ele não tinha mais dinheiro. As multas da CMVM tinham aniquilado as suas poupanças líquidas. Os contabilistas forenses contratados pelo Fundo Fiduciário Real tinham encontrado todas as contas offshore, todas as shell companies escondidas, e esgotaram-nas para reembolsar os investidores que ele tinha enganado. Ele não tinha nada, nenhuma quinta no Alentejo, nenhuma penthouse, nenhum motorista. E a Sofia, essa foi a saída mais rápida de todas. No dia em que a notícia de que ele estava insolvente se espalhou, ela fez as malas. Nem sequer deixou um bilhete. Ele viu-a 3 semanas depois no Instagram, marcada numa foto num iate no Dubai, agarrada ao braço de um herdeiro de petróleo saudita. Ela parecia feliz, parecia cara. Ela não olhou para trás. O João caminhou sem rumo durante quarteirões, o frio a entorpecer-lhe os dedos. Precisava de café. Encontrou uma pequena tasca de esquina num cruzamento movimentado. As janelas estavam embaciadas, protegendo o interior da rua cinzenta. Ele entrou, o sino a tilintar por cima da porta. O cheiro a bacon frito e café velho era esmagador. Contou as notas amassadas no bolso. 4,50 euros. O suficiente para um café e talvez um pão. Café normal, preto, murmurou o João para o homem atrás do balcão. 3 euros, grunhiu o homem. O João pagou e encostou-se, envolvendo as suas mãos congeladas na chávena de papel para aquecer. Encostou-se ao balcão da janela, a olhar para a neve derretida no passeio. Aumenta o volume, Zé! Gritou um cliente numa das mesas. Está a começar! Está bem, disse o homem do balcão, pegando num comando e apontando-o para a televisão montada no canto. O João olhou para cima instintivamente. O ecrã estava cheio de ouro. Era uma reportagem em direto de Viena, do Palácio Schönbrunn. A manchete na parte inferior do ecrã dizia: Casamento real, Princesa Catarina, casa com Duque da Suécia. O João congelou. A chávena de café tremeu na sua mão, espirrando líquido quente no seu pulso, mas ele não sentiu a queimadura. A câmara percorreu um mar de convidados, reis, rainhas, presidentes, celebridades. E lá, de pé no altar da capela do palácio, estava eu. Eu estava deslumbrante. Não usava o simples casaco de malha que costumava usar quando lia no sofá deles. Usava um vestido de renda de marfim com uma cauda que parecia prolongar-se por quilômetros. A tiara de diamantes, aquela que tinha começado todo este pesadelo, cintilava na minha cabeça. Mas era o meu rosto que cativava o João. Eu estava a sorrir, um sorriso genuíno e radiante que chegava aos meus olhos. Parecia poderosa. Parecia em paz. Ao meu lado estava o noivo, o Duque Afonso da Suécia. Era alto, com olhos bondosos e um maxilar forte. Não era um tubarão como o João. Era um filantropo, um homem conhecido pelo seu trabalho na conservação dos oceanos. Ele segurava a minha mão como se fosse algo precioso, não algo que possuía. A voz do pivô cortou o ruído da tasca. É um final de conto de fadas para a Princesa Catarina, também conhecida por muitos como a rainha dos negócios da Europa. Desde que assumiu o comando da empresa de capital privado da sua família, a Atlântica Holdings, o valor da empresa triplicou. Curiosamente, um dos seus ativos de maior sucesso, a Santos Capital, acaba de registrar lucros recorde sob a sua nova gestão.
A câmara cortou para uma imagem da multidão a aplaudir. Na primeira fila, o João viu o Luiz, o seu antigo VP, o homem que o tinha substituído. O Luiz parecia feliz, a aplaudir com entusiasmo. Até ele tinha sido convidado. A princesa afirmou que planeia usar a sua plataforma para defender a literacia financeira para mulheres. Continuou o pivô. Uma causa que ela diz ser pessoal para si, tendo superado o que ela chama de uma relação passada difícil e controladora. A Tasca silenciou-se enquanto o casal no ecrã partilhava o seu primeiro beijo. Foi terno e respeitoso. Agora, essa é uma senhora de classe, disse o tipo na mesa, a morder a sua sanduíche. Sorte daquele duque. Imagina deixar ir uma mulher como aquela. O João sentiu um nó na garganta, tão grande que não conseguia respirar. Ele lembrou-se do último aniversário que partilhou comigo. Ele tinha me comprado um aspirador de pó. Lembrou-se de me dizer que eu era chata porque queria ficar em casa e jogar Scrabble em vez de ir a um clube. Lembrou-se do olhar nos meus olhos quando lhe disse que o estava a deixar. Não raiva, mas uma profunda e silenciosa desilusão. Ele percebeu agora que eu não tinha sido chata. Eu tinha estado contente. Eu não tinha sido fraca. Eu tinha estado a conter o meu poder para o deixar brilhar. Eu tinha diminuído a minha própria luz para que ele não se sentisse ofuscado, e ele odiara-me por isso. Ele perseguira a ilusão de valor, o brilho da Sofia, o pico do preço de uma nação. E ao fazê-lo, deitara fora a única coisa na sua vida que era verdadeiramente rara. Ei, amigo, gritou o homem do balcão. Vai comprar mais alguma coisa? Isto não é uma biblioteca. Não pode ficar aí só a ver televisão. O João saiu do seu transe, olhou para o ecrã uma última vez. Eu estava a descer o corredor, confetes a cair sobre mim. Olhei para a câmara por uma fração de segundo, e o João sentiu como se eu estivesse a olhar através do ecrã, através dos anos, e a vê-lo de pé numa tasca em Lisboa, com manchas de café no seu casaco barato. Eu não parecia zangada, apenas parecia resolvida. Não, sussurrou o João, a voz embargada. Eu estou acabado. Virou-se do calor da tasca, empurrou a porta e saiu para o inverno brutal de Lisboa. O vento atingiu-o instantaneamente, a picar-lhe os olhos, trazendo lágrimas que congelaram nas suas bochechas. Fechou o casaco, enterrou as mãos nos bolsos vazios e começou a longa caminhada para o metro. Misturou-se na multidão, uma figura cinzenta contra um céu cinzento. João Santos, o homem que queria ser rei, finalmente tinha realizado o seu desejo. Estava completamente, perfeitamente e tragicamente sozinho. E hoje? Sinceramente não sei. A vida não tem finais de conto de fadas onde tudo é perfeito e cristalino. O casamento com o Afonso é bom, sim. É diferente. Ele é um homem gentil, e isso é um luxo. Mas se me perguntarem se me arrependo de tudo o que aconteceu com o João, às vezes penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Outras vezes, sinto que talvez tenha cometido um erro ao acreditar que poderia haver uma vida normal para mim. Ao ignorar as minhas responsabilidades por um tempo, ao tentar encaixar num molde que não era o meu. Provavelmente foram as duas coisas. O João aprendeu uma lição dura, talvez demasiado dura para alguns. Mas e eu? Eu também aprendi. A vida é assim, não é? Nada é preto no branco. Nada é perfeito. Mas é a minha vida, e é finalmente vivida nos meus termos. E isso, para uma princesa que quis ser Ana, e agora é Catarina, é mais do que suficiente.